Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Gilles Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários aanos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Nesta aula, eu vou falar sobre a classificação FURPS, que está dentro das atividades realizadas durante a fase de análise de requisitos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, como eu falei, nós vamos explanar a classificação FURPS+. Então, a classificação FURPS+, na verdade, ela foi introduzida pelo método UP, pelo processo unificado, não método, pelo processo de desenvolvimento unificado. Hã, então o objetivo é categorizar os requisitos de software, tanto requisitos funcionais como requisitos não funcionais. Na verdade, a classificação FURPS, ela também é uma maneira de priorizar requisitos, mas basicamente ela tem um objetivo mais amplo, que é identificar basicamente todos os requisitos que deverão ser de alguma forma atendidos pelo projeto. Então, FURPS é o acrônimo das iniciais Functionality, Usability, Reliability, Performance e Supportability. E o mais representa outras possíveis categorias de requisitos que possam eventualmente existir. Então, com exceção da Functionality, todas as categorias representam requisitos não funcionais. Lembrando que requisitos podem ser funcionais ou não funcionais. Requisitos funcionais representam funcionalidades do software, ou seja, serviços, funções que o software deve oferecer aos seus usuários. Enquanto que os requisitos não funcionais são os requisitos de qualidade, são requisitos que identificam ah, características que o software como um todo deve atender, como escalabilidade, proteção, segurança, confiabilidade, usabilidade, manutenibilidade, desempenho, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de classificação, ele ajuda o engenheiro de requisitos a pensar de forma abrangente sobre os diversos aspectos de qualidade do produto. Também é uma forma de priorizar requisitos, nós já abordamos priorização de requisitos num vídeo anterior, eh, que foca nos requisitos mais críticos para o sucesso do projeto, principalmente, os requisitos não funcionais nesse caso. E também eles procura auxiliar o engenheiro de requisitos a especificar um sistema de alta qualidade, que atenda tanto aos requisitos funcionais quanto aos requisitos não funcionais. Então, vou falar sobre a categoria Functionality. Então, os requisitos dessa categoria, eles basicamente representam os requisitos funcionais do software. Ou seja, como eu falei, as funcionalidades, os serviços, as funções que o software deve oferecer. Basicamente, identifica o que o software deverá fazer. Bom, além desses requisitos terem sido categorizados nessa categoria, obviamente eles precisam ser priorizados utilizando outras técnicas, de acordo com o seu nível de importância, o seu nível de estabilidade. Isso já foi ensinado no vídeo anterior. E os requisitos do tipo functionality, eles são considerados bem-sucedidos quando forem efetivamente implementados. Bom, já os requisitos da categoria usability ou usabilidade, eles tentam estabelecer as formas de tornar o produto o mais fácil e agradável possível para os usuários finais. Então, basicamente, ele se concentra na definição da interface homem-máquina, tenta estabelecer uma interface homem-máquina de alta qualidade. Então esses requisitos eles são considerados bem-sucedidos quando o software produzido, ele é considerado fácil de usar pelos usuários finais, tem um bom suporte, um bom auxílio, um bom help, uma boa ajuda, de forma que, ajude o cliente o usuário a entender o software e a prevenir a ocorrência de erros. Também, ele deve estar de acordo com os padrões de interface estabelecidos. Deve utilizar o mesmo formato, o mesmo formato de cores, o mesmo tamanho de letras, o mesmo
estilo de mensagens, etc. Ele deve ser intuitivo, fácil de aprender e ter um nível de ajuda adequado. Já o requisito de reliability ou confiabilidade, ele se concentra em determinar quão confiável um software deve ser. Um software é confiável se ele não apresenta erros e se ele consegue estar sempre em execução, tá? Mesmo que erros ocorram, mesmo que falhas ocorram, ele continua executando, mesmo que às vezes um pouco mais lento. Então, o software é confiável se ele é capaz de evitar que falhas ocorram, e caso ocorrerem, que o software continue funcionando, apesar das falhas e de forma transparente, sem que o usuário perceba. Ainda, o software deve ser capaz de se recuperar o mais rápido possível. Ainda falando sobre confiabilidade, como eu falei, quando ocorrerem falhas, preferencialmente que não ocorram, mas se ocorrerem, a correção dessas falhas e a própria ocorrência delas deve ser transparente para o usuário. O usuário não deve perceber que ocorreu uma falha e também que, se ela ocorrer, que ela está sendo corrigida. O software deve continuar sendo disponível para o usuário final. Então, esse tipo de requisito não funcional, ele considera fortemente o uso de cópias de segurança, redundância, espelhamento de dados e outros recursos, de forma que, caso um servidor caia, por exemplo, outro servidor com todas as informações espelhadas assuma imediatamente. Ah, então, a medida de sucesso para esse tipo de requisito considera algumas, algumas características, como o tempo médio entre falhas, ou Median Time Between Failures, MTBF, não somente a frequência dos erros, mas também o nível de gravidade, certo? Então, quanto maior o tempo médio entre falhas, maior o nível de sucesso do sistema. O tempo de médio de reparo, ou MTTR, Median Time to Repair, que mede a quão rápido o sistema se recupera. Degradação amena, ou Graceful Degradation, que determina a capacidade do software continuar funcionando, mesmo que algum recurso se torne indisponível. Ah, Isso também inclui a capacidade de repor esse recurso utilizando utilizando outros recursos redundantes. Nós temos requisito não funcional de performance, ou seja, desempenho. Então, ele também define necessidades de hardware, basicamente desempenho identifica o tempo de resposta do software. Existem alguns softwares que precisam ter um tempo de resposta muito rápido, como sistemas de tempo real, e outros nem tanto. Então, esse requisito não funcional, ele também dá ênfase nas necessidades de hardware, já que é preciso haver um grande poder de processamento, uma grande capacidade de memória, um grande poder de armazenamento para atender às necessidades de alguns softwares mais complexos e que exigem um nível de desempenho muito alto. Então, isso também, às vezes, muitas vezes, implica adquirir software auxiliar, outras ferramentas de software, e também é necessário investir bastante em redundância e espelhamento de recursos. E nós temos o requisito de supportability ou suportabilidade, que na verdade abrange diversos requisitos não funcionais, que estão interrelacionados, como manutenibilidade e evolução, compatibilidade, reusabilidade, adaptabilidade, instalabilidade, escalabilidade, configurabilidade e testabilidade. Então, com relação à manutenibilidade e evolução, basicamente determina quão fácil de manter e evoluir um software deve ser. Preferencialmente, um software deve ser o mais fácil de manter e evoluir possível. Às vezes, nem sempre isso é possível de atender, porque às vezes ah, esse requisito não funcional pode entrar em conflito com outros requisitos, como o requisito, às vezes, de desempenho, que pode não favorecer a manutenibilidade. Mas, de qualquer maneira, um software com alta capacidade de manter e evoluir, ele precisa ser bem documentado, precisa ter uma forte documentação, uma especificação de requisitos detalhada, modelos UML que ajudem a entender a complexidade do software,
modelos de caso de uso, modelos de classe, modelos de sequência, esse tipo de coisa. E ele deve ser construído, deve ser desenvolvido utilizando padrões e convenções de codificação, de tal forma que seja possível modificá-lo facilmente e também adicionar novas funcionalidades e evoluir o software no futuro. Ainda com relação à manutenibilidade e evolução, hã, o requisito não funcional de manutenibilidade é bastante importante, principalmente quando se sabe que o software poderá ter muitas versões, o que acontece com bastante frequência. Ou ainda que os seus requisitos funcionais, eles poderão sofrer alterações frequentes, às vezes até ainda durante o desenvolvimento do software. Já um software mais estável, o que não é tão comum, ele não precisa se preocupar tanto em atender a esse requisito não funcional. Mas, na verdade, eu não acredito muito nesse tipo de software. A maioria dos softwares irá sofrer evolução. Um software que não sofre evolução, normalmente é um software que não está sendo muito utilizado pela empresa. E nós temos o requisito de reusabilidade, que basicamente é a capacidade de eu reutilizar software que já foi pronto, já foi desenvolvido anteriormente, ou adquirir módulos, componentes de software de outros fabricantes ou gratuitamente pela internet. Então isso permite o desenvolvimento do produto mais rápido. E nós temos o requisito de instalabilidade, que, como o nome já diz, é a facilidade que o usuário tem de instalar um software. Normalmente, quanto mais fácil de instalar, melhor. Mas existem situações quando o software se destina a usuários com pouco conhecimento técnico que o grau de instalabilidade deve ser alto. Caso contrário, ele simplesmente não vai poder ser instalado pela maioria dos usuários a que ele se destina. Então, ele acaba não sendo útil. Os usuários precisam ser capazes de instalar o software sem grandes dificuldades. E nós temos um requisito, associado, que é o de configurabilidade, que é a capacidade que o usuário tem de poder configurar e customizar o software. E, da mesma forma que o requisito de instalabilidade, hã, o software deve ser pensado de tal maneira que ele possa ser facilmente configurado, principalmente quando seu público-alvo for um conjunto de usuários, possivelmente com pouco conhecimento técnico. Então, se o software for difícil de configurar, eles não vão configurar o software por falta de conhecimento. Temos ainda o requisito de compatibilidade. Basicamente, ele determina quão compatível o produto deve ser, ou seja, que, que o software seja executado sobre o maior número possível de hardwares e softwares, que ele possa rodar em múltiplas plataformas e que ele não entre em conflito com outros softwares e ou hardwares, hã, do ambiente que ele vai, ser executado. Existe o requisito de adaptabilidade, que determina o quão adaptável o software deveria ser. Então, isso se refere à capacidade de um software de se adaptar a vários ambientes diferentes, por exemplo, no caso dele ser portável. Hã, então, sem ser necessária qualquer ação do usuário. Então, existem softwares que são bastante portáveis, que são bastante adaptáveis, que podem rodar em múltiplas plataformas, e existem outros softwares que não, que eles são nativos de, por exemplo, uma plataforma específica, um sistema operacional específico. Então, eles só rodam naquele ambiente específico. E existe ainda o requisito não funcional de escalabilidade, que diz respeito à capacidade do software, evoluir em termos de passar a suportar um número maior de usuários, um número maior de solicitações, um número maior de recursos do que ele foi projetado inicialmente. Então, a capacidade do software passar a atender mais pedidos, mais usuários. A capacidade que ele tem de, crescer em termos de poder atender mais, pessoas, mais usuários. Ah, então, a escalabilidade implica a capacidade do software de continuar executando de maneira transparente, mesmo quando novos recursos de hardware e o software forem adicionados.
Na verdade, isso se confunde um pouco com o requisito não funcional de confiabilidade também. Isso é necessário para permitir o aumento das demandas dos usuários, tá. Então, no momento que eu quero, que o meu software atenda mais usuários, permita a solicitação de mais recursos, eu tenho que ser capaz de adicionar mais hardware, eventualmente mais software, para permitir isso. Então, o software tem que ser, suficientemente escalável para permitir a adição de novo hardware, de novo software, de preferência de forma transparente para os usuários. E nós temos o requisito não funcional de testabilidade, que, como o nome já diz, intuitivamente nós sabemos que é a capacidade que eu tenho de testar o meu software. Então, quanto mais testes possíveis eu puder executar sobre o software, melhor. É claro que quanto maior o risco que o software traz consigo, maior o nível de teste que eu tenho que aplicar a ele. Então, quando se trata de software dos quais dependem vidas humanas, que exige um grande grau de proteção, de segurança, que pode causar grandes tragédias ecológicas ou grandes prejuízos econômicos, então os níveis de teste e a preocupação com os resultados muito exatos, então ele precisa ser muito alto. E o mais, finalmente, ele leva à consideração outros requisitos não previstos, como, por exemplo, requisitos de projeto, que podem impor o uso de um determinado processo de desenvolvimento, um determinado padrão de codificação ou padrão de documentação, ou ainda estabelecer que o software deverá rodar em um determinado ambiente, sobre um determinado sistema operacional, utilizar uma linguagem de programação específica, um ambiente de desenvolvimento específico, um sistema gerenciador de banco de dados específico, entre outras restrições possíveis. Ah, Na verdade, esses últimos aí se confundem com requisitos de implementação que estabelece justamente isso, o uso de uma determinada linguagem ou do sistema gerenciador de banco de dados. Hã, e nós temos requisitos físicos que estabelecem qual o hardware necessário para que o software seja executado, onde essas informações serão armazenadas, onde elas serão mantidas, o tipo de topologia de rede que, será necessário, onde o software deverá ser, transmitir informações, esse tipo de coisa. Ainda nós temos requisitos de interface com outros softwares. Isso não se trata de interface humano-computador, e sim forma de comunicação lógica entre o software que estamos desenvolvendo e outros softwares integrados, por exemplo. E existem os requisitos legais que precisam ser obedecidos, como leis, normas, entre outras características normativas que estabeleçam requisitos não funcio aliás, estabeleçam normas de negócio que precisam ser, obedecidas pelas funcionalidades do software. E é isso, nós terminamos a classificação FURPS+. Eu espero que essa aula tenha sido considerada útil por vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que compartilhem com quem possa ter interesse, curtam, esse vídeo, e se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.